caros amigos do Rio, nós nos recordamos aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o anjo Ismael reúne no mundo espiritual uma pleiade de espíritos e faz aquele convite memorável para que o espírito de Bezerra de Menezes reencarnasse no solo brasileiro e desse um impulso a uma gigantesca obra que se operaria nesse território. Na fala do anjo Ismael, nós retiramos a seguinte frase. Ele diz assim: irmãos, não ignorais que vivemos no século do advento do Consolador na Terra. Serão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. E de fato, 1857 a 1957 encerra o ciclo dos 100 anos preparatórios. 1957 a 2057, o desfecho desse planejamento que Ismael comunicava para essa pleiade de espíritos. Allan Kardec não é simplesmente o codificador de uma doutrina filosófica. Allan Kardec é o porta-voz do Espírito de Verdade na Terra. Ele é membro da pleiade do Espírito de Verdade. E é, digamos, em homenagem a Ivana e ao Gabriel Salum, os assessores de imprensa aqui do evento federativo. Allan Kardec era o assessor de imprensa do Espírito de Verdade, o porta-voz da pleiade. Nesse trabalho de preparação de uma nova era, há que ocorrer uma síntese do progresso realizado. Isso sempre me impressionou. O Espírito de Verdade poderia ter composto a sua pleiade com anjos e arcanjos de outras galáxias do universo infinito. No entanto, os espíritos que participaram da codificação são espíritos que fazem parte do nosso progresso humano. Lá está Santo Agostinho, Platão, Paulo de Tarso, João Evangelista, Erasto, São Luís e tantos outros. Era preciso sintetizar a experiência humana, científica, filosófica e religiosa, nas 3 vertentes da investigação humana. E após realizada a síntese, dar um passo adiante. E esse passo adiante foi dado pela codificação, pelo Consolador prometido. Para que a gente entenda a contribuição da obra do Consolador para o mundo, é preciso inicialmente fazer um diagnóstico dos problemas do mundo. E esse diagnóstico seria cômico, não fosse trágico. Quinta-feira, em Belo Horizonte, que não tem, o prefeito anunciou que não haverá mais aumento no trânsito, porque não tem vaga, não tem espaço para ter aumento. As ruas repletas de automóveis. E os ônibus passavam vazios. O egoísmo e as soluções individuais atingiram um patamar que inviabilizaram a vida em comunidade.
Mas isso é muito simples. Se eu tenho milhões de pessoas pensando exclusivamente em si mesmas, como a vida em comunidade pode ser viável? Se nós construímos um processo educacional no qual eu preparo as crianças, os jovens, para abrirem uma conta corrente e aumentarem o saldo dessa conta corrente, como esperar compreensão, cidadania, espírito de abertura dessa pessoa? Se a única coisa que a sociedade do século XX valoriza são elementos materiais de poder e de riqueza. Como imaginar que nós nos veremos, coletivamente falando, livres da injustiça e da violência, se a solução que nós temos para o problema da violência é uma solução construída no século XVII, colocar uma pessoa dentro de uma grade? Toda a engenhosidade do espírito humano chegou num ponto limite, eu diria num ponto de inflexão, porque não é possível lidar com os problemas da atualidade através dos velhos paradigmas do egoísmo e do orgulho humano. O orgulho e o egoísmo, nesse imenso jogo de xadrez da sociedade humana, recebeu o seu checkmate. Não tem para onde avançar. Em qualquer área que nós pensamos. Os companheiros que me antecederam, cada um abordaram uma área específica, da educação, da família, da saúde mental. Nós poderíamos falar aqui da justiça, outros poderiam falar de aspectos econômicos, de aspectos urbanos, e estamos com problemas em todas as áreas, todas elas. Feito esse diagnóstico, nós nos voltamos de espírito aberto, sem preconceitos, para a obra erigida por Allan Kardec. Nas bases dessa obra, o Livro dos Espíritos se inicia com uma reformulação das ideias religiosas. É feita uma nova apresentação do Criador, resgatando a apresentação original feita por Jesus. Deus deixa de ser um Deus da família, o Criador deixa de ser um Deus da tribo, um Deus de um país, de uma nação, e passa a ser um Criador cósmico. A primeira parte do Livro dos Espíritos é um desafio para que nós desenvolvamos um pensamento cósmico. E eu gostaria de ligeiramente tratar disso. Nenhum dogma teológico resiste a uma epistemologia ou a uma perspectiva cósmica. Quando você imagina a grandeza do universo infinito, quando você se abre para a possibilidade de que a vida está nessa infinitude,
é preciso uma reformulação de toda a religiosidade no planeta. Porque o Criador deixa de ser o Deus de um país, de um grupo étnico, para ser o Pai da comunidade universal. Ora, se eu integro uma família universal, os seres humanos são os meus irmãos. A lágrima de um africano afeta a minha felicidade. Quando alguém é assassinado na faixa de Gaza, a paz do meu lar foi perturbada, porque essa onda vai chegar aqui. E isso nos força a pensar um Deus universal e uma religião comprometida com a sabedoria e com o amor. Nós encontramos na própria codificação dizendo que o fator que mais estimulou o ateísmo, a descrença, foi o comportamento inconsequente e incoerente dos religiosos. Como imaginar um religioso que é capaz de tomar uma arma e matar um irmão? Utilizando a metáfora bíblica, eu diria que essa é a religião de Caim. E retomando Parnaso de Além-Túmulo, Augusto dos Anjos, quando diz assim: ainda é Caim que impera sobre a face do mundo. É a religiosidade da violência, a religiosidade do sectarismo, do separativismo, da intolerância, e prevendo que essa situação iria se agravar nos dias que passam, a bondade de Deus permite o Consolador prometido na terra, para ensinar um novo tipo de religiosidade. Um Deus Pai da comunidade universal. Um Deus que chama os seus filhos ao amor, à caridade, à tolerância, à fraternidade. Uma religiosidade comprometida com a felicidade da comunidade e não do indivíduo. Uma religiosidade comprometida com a prosperidade da família humana, não com a prosperidade de pessoas isoladas. E para isso era preciso sintetizar o pensamento religioso e dar um passo adiante. Há uma nova proposta de religiosidade no Espiritismo, que não anula e nem destrói a nossa história religiosa, não nos enganemos, mas que liberta a nossa religiosidade das imperfeições humanas. É nesse ponto que nós entendemos a fala do Espírito de Verdade para Allan Kardec: erguerás uma religião mais bela e mais digna do Criador. É esses os tempos em que nós vivemos. E para mostrar que essa onda de progresso já começa a chegar na Terra, há algumas semanas eu me espantei com um vídeo que teve milhões e milhões de acessos no YouTube. Um israelita postou um vídeo de 2 minutos,
Ele dizia assim: eu sou um israelita, moro em Israel, e fiquei sabendo que o meu país está declarando ou pretendendo guerrear com o Irã. Portanto, eu resolvi fazer esse vídeo para dizer: meus irmãos do Irã, eu amo vocês. Eu também sou filho, tenho pai, tenho uma mãe. Eu também tenho irmãos e tenho irmãs. Eu também tenho esposo, tenho esposa. Os meus compatriotas têm esposos e esposas, têm filhos e filhas. Eu não conheço você, como eu posso odiá-lo? Quem declara que fará guerra a vocês são líderes que não representam os nossos sentimentos. E por isso eu envio esse vídeo a você, dizendo: iraniano, eu te amo. E peço, se alguém aí me escutar, me envie de volta, me divulgue esse vídeo. E ele começou a receber centenas de milhares de vídeos de iranianos dizendo assim: israelitas, nós também te amamos. É uma nova era. Essa é a prática proposta pelo Consolador prometido. Um Deus universal. Deus que o Espiritismo nos ensina não é um canário que se coloca numa gaiola. O Criador não se deixa aprisionar. Nenhum de nós é dono do Criador. Nenhuma religião possui o Criador. Ao contrário. Mas não foi somente na religiosidade que o codificador Allan Kardec e o Consolador prometido vieram propor um novo patamar de compreensão, na área também da filosofia. A filosofia sempre teve um compromisso com a especulação intelectual, com a reflexão, com a compreensão do todo. Se há ciência no sentido lato e ciência no sentido estrito sensu, que é a ciência moderna que nós conhecemos, tinha um compromisso com fatos, com experimentação, com conhecimento reduzido, limitado de fenômenos. A filosofia sempre esteve comprometida com uma visão do todo. E é na filosofia proposta pelo Consolador prometido que nós encontramos os mais promissores campos de trabalho que sequer começaram a ser desbravados. Ao estabelecer um Deus universal, um Espírito eterno, criado simples e ignorante, mas detentor de potenciais divinos e com a responsabilidade de desenvolver esses potenciais divinos, nós voltamos a Sócrates. Voltamos à filosofia moral de Sócrates. Voltamos ao pensamento mais puro de Platão, quando trabalhava o mundo das ideias, do pensamento original, o mundo das causas, para identificar, para nos apropriar dessa construção filosófica de Platão, que participa da codificação, e abrir novos caminhos para a reflexão, imaginando que esse mundo das causas é o mundo espiritual, é a nossa pátria espiritual. Mas nós ainda não fizemos uma reflexão filosófica que o Espiritismo merece, porque a filosofia espírita precisa ser levada para a ética, precisa ser levada para o direito, precisa ser levada para a medicina, para a psicologia, para todos os ramos do conhecimento humano, e uma nova reflexão se fará
quando nós nos apropriarmos das categorias que a filosofia espírita oferece ao mundo, um novo pensamento surgirá. Novos pensadores surgirão. Ideias novas na área da economia, do urbanismo, da política, do direito, etc, etc, etc. Um novo mundo se abrirá. E ao fundamentar o Consolador prometido em observações criteriosas, ao fundamentar a construção do Consolador prometido na observação de fenômenos que invadiam o mundo, o codificador funda uma nova ciência. Uma nova ciência. Uma ciência que não quer apenas observar fenômenos. Uma ciência que não quer somente construir modelos de interpretação e de leis para explicar os fenômenos, mas uma ciência comprometida com o bem-estar da comunidade humana. Essa ciência só é possível se estiver comprometida com a mais pura religiosidade e com a mais absoluta e independente filosofia. Porque a ciência que menosprezou a religiosidade e a moral, e a ciência que extirpou a reflexão filosófica, é uma ciência puramente tecnológica que constrói a bomba atômica. Que cria a cada dia novas drogas para matar os nossos jovens. É uma ciência submissa, uma ciência subserviente dos poderes econômicos e das ditaduras que não têm nenhum compromisso com o ser humano. A obra do Consolador é uma obra libertadora. Ela eleva a nossa religiosidade, eleva a nossa reflexão filosófica e eleva a nossa ciência. Mas faz mais do que isso. Ela propõe um diálogo e um relacionamento entre as três. Acorda o espírito humano para a sua verdadeira origem. Nos sacode de um sono de séculos, mostrando-nos que é preciso ter um compromisso com a comunidade humana. É preciso ter um compromisso com o órgão que nos acolhe. É preciso viver de uma forma moral, ética e decente, se nós verdadeiramente queremos a felicidade. Não é por outra razão que o benfeitor dirá a André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, após a materialização de Asclépios no mundo espiritual. Ele diz assim: a humanidade caminhará para a religião cósmica do amor e da verdade. Religião cósmica do amor e da verdade. É esse o convite que o Espiritismo faz para o mundo, faz para Israel, para os muçulmanos, para os protestantes, para os católicos, para os budistas, para os hinduístas, porque qualquer um de nós que se der ao trabalho de abrir o livro Viagens Espíritas de Allan Kardec encontrará lá uma fala comovedora. Allan Kardec justificando para os seus companheiros da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. Ele dizia assim: aqui na Sociedade de Estudos Espírita de Paris, nós não fazemos preces protocolares ou preces ritualísticas. Não seguimos um ritual de prece por uma razão. Não queremos, com a nossa prece,
ofender ao católico espírita, ao protestante espírita, ao judeu espírita, ao muçulmano espírita, ao hindu espírita. E na feliz síntese de Leon Denis, o Consolador prometido não veio para substituir. Ele não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque vai recuperar a nossa certeza de que na direção do universo há um coração com amor infinito e com sabedoria suprema. E de que abaixo desse Criador há uma família universal comprometida com a felicidade da comunidade inteira. São essas as novas lições que o mundo de regeneração propõe a cada um de nós.